Orlando Toro, né, quando ele estava trabalhando sobre essa questão da arte de viver, né, ele pensou assim e trabalhou sobre o que significa as doenças da civilização, né? Então, a gente sabe que a forma de viver civilizada, né? Ou seja, o fato de a gente viver em sociedade e a forma das relações de poder nessa sociedade, das relações de produção nessa sociedade, elas implicam, né, uma série de repressões. Né? Então, ser civilizado, né, tem uma série de vantagens no sentido de a gente construir o progresso da nossa civilização em cima, né, da própria constituição de uma sociedade organizada. Né? Essa sociedade tem relações de poder, tem relações de produção, estratificações sociais, e isso implica essa organização que, de certa forma, nos favorece, supostamente nos favorece, porque na realidade favorece um grupo específico de pessoas, né? Mas esse tipo de organização, ele está para que a gente possa viver de forma a cooperar nessa organização social, né? A gente se constitui com uma série de repressões, né, das nossas emoções, das nossas necessidades, né? Então, o que quer dizer isso, né? Dentro das nossas regras culturais, né, a gente tem que saber como se relacionar com os outros, né? Tem que saber como se relacionar com as regras gerais que constituem as normas da nossa sociedade, né? E com o passar do tempo, isso vai, digamos, algumas dessas regras, né? Elas passam a ter não uma coisa prática, mas passam a ser como crenças, né? Crenças de que, não sei, se eu fizer tal coisa, eu vou ser punido, uma punição divina, talvez, né? E então, nessas relações que vão se constituindo de moldar o nosso comportamento a uma, uma estrutura social, e nem sempre uma estrutura social justa, ou que pensa no bem-estar de todos, né? Mas muito uma estrutura social que muitas vezes está mais voltada para o bem-estar de uma pequena parcela da população, né? Ou está mais voltada para o ganho econômico do que para a saúde das pessoas. Então, essas regras sociais e essa forma de constituir o pensamento, a própria, digamos, a forma como a gente é educado para nos relacionar com as nossas necessidades, a forma como a gente é educado para se relacionar com a percepção do nosso corpo, com a percepção de quem somos no mundo, né? Vai causando uma série de bloqueios. E esses bloqueios, eles se concretizam na nossa corporeidade, né? E também se concretizam na nossa psique, né? Então, a gente vai ter, em consequência, né, disso, dessa situação, uma série de doenças, né? De doenças que a gente pode dizer que são doenças que são decorrentes da forma como a gente vive na sociedade e que são doenças decorrentes da própria civilização, né? O próprio Freud, ele dizia, né, que quanto mais civilizado, mais neurótico, né? Por quê? Porque a neurose é uma forma, né? É o que acontece com a gente quando a gente
constantemente reprime as nossas necessidades, posterga as nossas necessidades, buscando se adequar ao meio. Então, é como se eu abrisse mão de todas as minhas... A minha autopercepção, é melhor eu não perceber que eu tenho fome, é melhor eu perceber que eu tenho necessidades importantes, coisas que são importantes para mim, porque eu tenho que postergar sempre, eu tenho que sempre esperar, eu tenho que sempre desistir, porque, não sei, a minha sexualidade é considerada um pecado. Eu tenho que trabalhar e não posso comer nesse momento. Eu quero descansar, mas estou sobrecarregado. Então, eu vou postergando, 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 e isso é o que vai criando basicamente as nossas neuroses. Esse postergar eterno, esse sempre esperar para depois, esse que vai levando a gente a um ponto que às vezes a gente não sente mais as nossas necessidades, né? Para não ter que sofrer de não realizá-las. Então, essa é a base, né, da neurose. Mas isso pode ter também uma série de implicações que chegam a desestruturar, né, a nossa a integridade da nossa identidade, quando é muito violento isso, né? Então, a gente pode ter o surgimento das psicoses ou rupturas em termos de estrutura de personalidade, então a gente pode ter psicopatias, e também uma série de compulsões que são compensatórias, né? Dessa da ansiedade que nos gera não poder contatar com a gente mesmo. Mas também, muitas vezes, essas neuroses, elas não vão aparecer do ponto de vista somente emocional, né? Então, muitas vezes elas vão, né, e eu acho que o trabalho do William Reich foi super importante nesse sentido. Ele colocava que, na realidade, tudo que a gente vive e sofre emocionalmente vai também causar uma série de tensões e dissociações em nível corporal, né? Decorrência disso, a gente vai ter uma série de doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Ou seja, então a gente tem um sofrimento emocional que vai nos afetar fisicamente, com sintomas, né? Então, aí a gente tem as alergias, as asmas, as bronquites, doenças do aparelho digestivo, doenças cardíacas, renais, hepáticas, né? Transtornos neurológicos e endócrinos, né? Então, uma série de doenças que a gente poderia listar mais delas, né, aqui, e que tem um fundo emocional junto, não é que seja só um fundo emocional, mas tem uma disfunção, né, que é, que nos atinge não somente desse ponto de vista emocional. E daí aqui, né, eu gostaria de trazer para vocês também uma discussão que é que quando a gente tem um sofrimento emocional que pode derivar ou não para um sofrimento físico também, né? Alguma coisa que tenha uma origem emocional, mas que vai implicar em sintomas físicos, muitas vezes a gente vai, né, buscar o tratamento individual e vai ver aquela pessoa que apresenta esses sintomas como, digamos, e de forma isolada, como se ela tivesse o sintoma e ela tivesse adoecido. O que a gente pode fazer o convite é que a gente possa olhar isso como algo sistêmico, esse sintoma que aparece nas pessoas, na sua mais variada forma, né, de, de sintomatologia, também é, né, um sintoma de uma forma de viver da nossa própria sociedade, né?
ele, na realidade, tem a ver com um estilo de vida, um estilo de construir as relações dentro da nossa sociedade que causa doenças, né? Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa que adoece como uma pessoa que tem um problema, né? Mas a gente não consegue enxergar que esse problema que tem essa pessoa, na realidade, é um sintoma de uma patologia geral, uma patologia da sociedade, algo que tem a ver com a própria organização social, num nível muito profundo, né? Desde as relações, como se dá as relações entre as pessoas, como é a consequência do ambiente social onde a pessoa vive e quais as condições que ela tem de saúde, de bem-estar no meio onde ela vive, qual a relação dela com o trabalho que ela faz, né? E que tipo de trabalho, esse trabalho é satisfatório, não é satisfatório, esse trabalho é um trabalho que está dissociado, que a pessoa faz só para ganhar dinheiro, para poder sobreviver, né? E o quanto ela tem meios de fazer coisas que sejam significativas para ela, né? O ambiente onde ela vive, como é esse ambiente, é salubre, é insalubre, harmônico, não é harmônico, né? E também a gente pode pensar em termos das relações que se estabelecem dentro das estruturas familiares, das estruturas sociais, né? Essas relações, elas têm um nível de afeto, de harmonia, de compreensão, ou são relações que se estabelecem sobre um conflito, sobre a tensão constante, sobre o medo, né? E isso tudo vai causando doenças. Então, muitas vezes a gente vê as enfermidades como algo que pertence àquele indivíduo, né? Mas, na realidade, cada indivíduo que adoece, ele está falando de algo muito maior, que é a própria estrutura social que, de alguma forma, favorece o adoecimento, né? Então, eu acho que isso é bem importante a gente pensar a respeito. Então, a nossa saúde tem muito a ver com a nossa autopercepção. Então, depende do meio onde eu vivo, né? Eu sinto, posso me perceber de uma forma ou de outra, né? Depende da resposta do meio onde eu vivo. Se eu vivo num meio que é acolhedor, um meio onde eu falo, eu sou ouvido, onde existe uma possibilidade de diálogo, de autorrealização, né? Então, possivelmente, a minha autopercepção seja positiva, né? Então, quando eu me sinto acolhido, ouvido, e eu sinto que eu tenho algo a contribuir, né? E que eu tenho uma importância dentro do meio social que eu vivo. Aqui eu não estou falando de uma importância exacerbada, ser melhor que os outros, não. Eu me sinto inserido e bem dentro do meio social que eu vivo. Isso faz com que eu sinta que eu sou uma pessoa importante dentro daquele meio social. Muito, novamente repito, não uma importância exacerbada, uma importância a mais do que os outros, mas sim que eu tenho o meu papel dentro daquela estrutura, né? E isso me faz ter uma autoimagem positiva, né? E tendo uma autoimagem positiva, eu vou ter uma autoestima legal também, né? Então, aqui a gente tem um ponto que depois a gente tem até alguns outros vídeos que falam sobre autoimagem, autoestima e identidade, né? Que é um ponto, eu acho que é bem importante dentro da questão do adoecimento ou não, né? Porque nós somos os únicos seres, né? Nós, entre os seres humanos, cada um de nós
não pode se ver diretamente, né? Então, a gente depende das relações que a gente estabelece para construir uma imagem de nós mesmos. Ah, Mirtz, mas eu posso me olhar no espelho, eu posso me filmar, posso fazer uma fotografia, sim, mas eu nunca consigo me ver diretamente. Quem me vê diretamente são os outros. Eu não consigo me ver diretamente, né? Então, na realidade, cada um de nós tem internamente uma imagem que a gente faz da gente mesmo, só que essa imagem ela é muito flutuante, ela depende muito das nossas emoções a cada momento, né? Então, pode ser que eu me acorde super bem em determinado dia, uma imagem, uma autoimagem super positiva. Daí, de repente, alguém me discrimina, ou me xinga, ou não me dá bola, e daí eu começo, muda um pouco a minha autoimagem, né? Eu começo a me sentir não tão bem, a duvidar de mim, né? E daí nisso já baixa a minha autoestima. Daí, de repente, acontece coisas legais, já eleva de novo. Então, existe uma flutuação. Claro que existe uma estabilidade, né? Então, existem pessoas que, por tudo que elas viveram e pelo ambiente social que elas vivem, o ambiente de opressão ou não, de reconhecimento ou não, elas vão ter digamos, uma maior probabilidade de não ter uma identidade muito integrada e ter uma autoimagem que tende mais ao negativo e uma baixa autoestima. Tem pessoas que, por toda circunstância, vivem, o ambiente em que vivem, né? A qualificação que receberam durante toda a vida, vão ter uma autoimagem mais positiva, né? E uma autoestima mais positiva, então, tem uma tendência a se manter mais numa visão positiva a respeito de si mesmo, tá? Mas isso não significa que não flutue. Pode ter momentos de uma baixa autoestima, mesmo que na maior parte do tempo tenha uma estima de si grande, né? Então, a gente faz parte da nossa identidade, né? Essas flutuações acontece com todo mundo, é, é assim, né? Quando a gente fala de identidade, a gente não está falando de uma coisa fixa, permanente, que não muda. Não, a gente está falando de algo que está permanentemente mudando e, ao mesmo tempo, é estável, né? Então, eu sou Mirtes desde que eu fui bebê, mas eu não sou mais aquele bebê. Então, mas eu continuo sendo a Mirtes. Então, tem essa estabilidade, nessa constância que me faz reconhecer que eu sou a mesma pessoa que na minha infância, mas na realidade também eu já mudei muito e continuarei mudando. Hum? Então, e nessa flutuação, constância e flutuação, que vai se construindo a autoimagem e a autoestima, né? Então, é super importante, né, essa questão, né? Porque, na realidade, quando a gente é constantemente submetido a fatores ambientais que nos causam emoções, que nos fazem duvidar da gente mesmo, que nos fazem baixar a percepção de nós mesmos, trazendo uma percepção negativa. E isso é constante, sempre está acontecendo e vai se cronificando, né? Isso traz uma tendência muito forte a criação de muitas enfermidades e muitas neuroses, né? Então, isso se a gente pensar hoje como é que funciona, né, dentro da nossa estrutura social, que é uma estrutura baseada no consumo e no descarte, né, é uma coisa muito grave, pessoal, né? Por quê? Porque nos últimos, né, seus 50 anos, cada vez mais a gente se organizou socialmente, né?
por uma espécie de validação, né? Então, o que que acontece? Nós, assim como tudo, né? Tudo na nossa sociedade, né? Na forma como a gente se organiza, tem um tempo de validade, né? Ah, inclusive as coisas que são produzidas pela indústria, cada vez mais elas têm uma validade que é temporária, né? Que elas já são feitas para ser jogadas no lixo, na realidade, né? Então, é como se toda a estrutura de produção, hum, eh, a gente poderia pensar, se a gente pensasse, não sei, 20 anos antes, a gente pensaria, não, nós vivemos numa sociedade de consumo, então a gente produz para consumir, né? Mas atualmente a gente pode pensar, né, que a gente já não produz mais para consumir, a gente produz para descartar, né? Então, já é uma mudança em uma forma de ver e que piora a questão do consumo, né? Então, as coisas são feitas para serem descartadas, e isso permeia as relações humanas, né? Então, na realidade, eh, hoje a estrutura social a qual a gente é submetido o tempo todo, o ambiente ao qual a gente é submetido o tempo todo, é um ambiente de validação e descarte, né? Então, a grande ansiedade que nos compõe hoje, né, é o medo de ser descartado, né? É o medo de perder a validade, é o medo de não ser mais considerado algo que tenha um mínimo valor, né, social. Então, existe como que, em nível de subjetivo, uma ansiedade muito grande das pessoas, um medo, do descarte, de perder a validade de literalmente ir para o lixo, um lixo existencial, não ter mais significado. Então, nós somos constantemente submetidos à avaliação social, né? E essa avaliação social, ela é constantemente eh, eh, feita de forma que todos os atores avaliem todos os outros, né? Isso modela o nosso comportamento, né? Faz com que a gente seja modelado no nosso comportamento e torna, na realidade, o nível de vigilância, de repressão muito sofisticado, porque já não é um- uma instituição distante e controladora, né, como existia, nasceu nas ditaduras nos anos 60, 70, né, onde existia um órgão de Estado ou uma instituição que servia para controlar e reprimir, né? Hoje, todos nós fazemos isso com todos nós, né? Com constantes avaliações, constantes exposições, e é importante dentro da nossa estrutura, né, que a gente sempre seja avaliado de forma positiva e que a nossa imagem sempre seja constituída de algo positivo, mesmo que a gente esteja caindo aos pedaços, né? Sempre mostrar algo para o mundo que é bonito, que é feliz, que é maravilhoso, né? Então, existe de fundo, né, dentro das doenças da civilização hoje, algo muito duro, muito difícil, que é essa coisa desse medo de ser cancelado, desse medo de ser retirado da validação social, né? E nesse processo de validação social, né, a gente tem uma última, né, uma última coisa que acontece nos últimos anos, né, que é uma exigência interna, né? Então, já não é algo de fora que nos faz todo o tempo.
buscar uma, um- uma, uma superação, o tempo todo produzir algo. Não, existe uma ansiedade interna, que faz com que todo o tempo eu tenha que superar e todo tempo eu tenha que ser melhor, e tudo que eu faço 24 horas por dia tenha que ter um resultado, né? Então, essa autoexigência é absolutamente dissociativa, né? E faz com que a gente, aos poucos, não reconheça mais a existência do outro, né? Como importante, né? Como interação importante para a gente, mas sim, essa interação se faz somente internamente, né? E vai gerando uma autoexigência a ponto de que eu não preciso mais controle externo, né? Eu mesmo faço esse controle comigo mesmo e me exijo, não existe mais, não é mais necessário alguém, um chefe, um patrão, um senhor ou uma senhora que me exige que eu faça algo além das minhas forças. Eu faço isso comigo mesmo, né? Então, essa é a organização social que a gente vive hoje. E eu falava, né, vamos atualizar a forma como a gente percebe as doenças da civilização, porque a forma como a gente funciona hoje é muito diferente lá da forma que nos anos 70, 80, Rolando foi consolidando a biodança, né? Onde existia um nível de repressão, de exigência externo muito potente, né? Rolando cria a biodança em plena época de ditaduras na América Latina, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, todo esse era o mundo que a gente vivia, né? Naquele momento. Então, a repressão externa era muito potente, né? E a luta contra essa repressão era muito potente. Hoje, tudo isso é internalizado, isso está dentro da gente. Então, a gente faz esse papel de repressão conosco mesmo, né? Não, e com, ah, e entre as pessoas se cria um ambiente onde eu tenho que mostrar o tempo todo que eu sou válido, que eu ainda posso fazer tantas coisas e que a minha vida é muito feliz, bonita, maravilhosa, mesmo que não seja, né? Então, eu acho que é muito importante a gente poder pensar, né, atualizar essa forma de olhar, porque eu creio que é mais neurótica de que na época que Rolando criou a biodança, porque é mais fácil, né, a gente ter um um mecanismo de repressão que a gente possa ver e reconhecer e lutar, porque ele está lá fora, né, de mim. Mas quando ele está internalizado, né, é muito mais difícil de reconhecer, e é muito mais difícil de mudar, né? Então, hoje a gente pode perceber que essas patologias elas vão se gerando pela relação da gente com a gente mesmo, né? Mas isso é um sintoma, de uma forma de organização social, de uma forma de trabalhar, inclusive, a informação, né? Que faz com que a gente vá cada vez mais se fechando dentro de uma relação interna, né? Onde é muito difícil reconhecer a existência do outro. Então, agora eu gostaria de a gente poder olhar um pouquinho isso, né? Quando a gente pensa em níveis de inconsciente dentro da biodança, né? Então, o Rolando, ele organizou de forma que a gente pudesse pensar, né? Quais exercícios a gente poderia trazer para as pessoas, né? Com, que pudessem ajudar elas a reintegrar essa identidade, né? A
a estar mais saudáveis e integrados em relação a si mesmos, aos outros e ao ambiente onde a gente vive, tá? Aqui a gente retorna novamente a um quadro que, né, teoricamente vai estar relacionado com a teoria de Rolando, mas eu senti que a gente pode atualizar um pouquinho, né, esse quadro no sentido dessas reflexões que eu trouxe para vocês, eu vou propor que a gente vá atualizando, tá? Então, Rolando vai dividir, né, o, a perspectiva do inconsciente em quatro grandes esferas, né? Hoje em dia a gente pode falar até de uma quinta esfera, que ele vai falar de inconsciente cósmico, né? Mas aqui a gente vai trabalhar sobre quatro esferas, tá? Então, o que é o inconsciente pessoal, né? O inconsciente pessoal é aquele que se forma desde a nossa concepção e que tem a ver com tudo que a gente viveu do início da nossa existência até hoje, né? E que uma série de coisas que a gente vive, a gente não se recorda, por simplesmente ser impossível ter na consciência tudo que já se passou com a gente, né? Mas também, às vezes, a gente não se recorda por questões traumáticas, né? O próprio trauma nos faz não entrar em contato mais com algumas questões da nossa vida, né? Então, tem esses dois aspectos que vão formar esse inconsciente, né? E, então, vai se manifestar em nível da relação com essa história pessoal, alguns transtornos, algumas dificuldades, algumas dissociações. Então, vamos ver, né? Transtornos de comunicação, de dificuldade de comunicação, dificuldade de diálogo, dificuldade de se expor, dificuldade de passar, de falar dos próprios sentimentos, né? Dissociações afetivo-motoras, né? Então, aquela dificuldade de expressar o afeto, expressar as emoções em nível corporal, né? Desde as expressões faciais até os movimentos. Então, tem pessoas que, por exemplo, estão tristes e tentam mostrar que um outro sentimento, né? Então, isso vai provocando uma dissociação. Os sentimentos de inferioridade, a repressão sexual, a incapacidade criativa, o bloqueio da expressão das emoções, e transtornos graves da identidade, né? Então, como é que ele propõe, que exercícios ele propõe, né? Exercícios de integração. Aqui a gente vai falar de exercícios básicos que vão desde o caminhar, segmentares, os exercícios básicos de fluidez, exercícios de desrepressão da sexualidade, que podem ser desde de movimentos que vão integrar os vários segmentos do corpo, até os trabalhos com as carícias e a expressão da sensualidade através do movimento. O canto do nome, né? Então, trabalhar sobre o nome e a expressão desse nome, que pode ser cantar o nome, né? Cada pessoa cantar o seu nome, a gente cantar o nome da pessoa, né? Então, tem vários exercícios que vão trabalhar nesse sentido. Exercícios que, de diversas formas, né? Vão trabalhar a expressão das emoções, que pode ser desde exercícios muito adrenérgicos, como danças expressivas, né? Até exercícios mais regressivos e sutis, né? Sensíveis, que vão trabalhar a capacidade expressiva das emoções. Danças criativas, dar às pessoas a oportunidade de criar, se expressar, né? Os acariciamentos e os encontros.
Então, aqui a gente tem basicamente a essência da biodança em todos esses exercícios, né? E é claro que trabalhar todo esses aspectos que estavam, né, relacionados ao inconsciente pessoal não é algo que eu consiga trabalhar em uma aula, né? O que a gente precisa dar continuidade no trabalho, né? Para que a gente possa realmente dissolver as coraças caracterológicas, dissolver crenças limitadoras que vão estar presentes na repressão em nível de inconsciente pessoal, tá? Então, na realidade, a prática constante de biodança semanal vai aos poucos dissolvendo esses bloqueios. Inconsciente coletivo, então, a nossa relação com esse esses fatores primordiais que vão além da nossa história pessoal, né? E que tem a ver com a nossa história ancestral, tem a ver com a nossa história como humanidade, tem a ver com os medos que são ah, ah, incutidos historicamente, né? Então transcende a nossa existência como indivíduos, mas são coisas que que fazem parte de uma linha histórica da nossa cultura, da nossa forma de viver, né? Do fato de nós sermos civilizados e toda a história da civilização, né? E, e, uh, e a repressão que tem a ver com os instintos, né? Com a nossa instintualidade está muito relacionada ao inconsciente coletivo. Por quê? Porque quando a gente trabalha com arquétipos, os arquétipos estão diretamente, cada arquétipo está diretamente relacionado com o instinto, né? Então, quando existe repressão dos instintos por uma questão civilizatória, existe uma repressão também, uma desconexão do mundo arquetípico. Então, é super importante, né, o trabalho em nível de inconsciente coletivo. E daí, onde é que ele atinge? Nos medos existenciais, na dificuldade de conectar consigo mesmo, na desvinculação com o transcendente, né? E daí, quais são os trabalhos que a gente faz? Já são trabalhos de radicalização de linha de vivência, ou seja, a gente já tem que ter um trabalho bem feito lá no inconsciente pessoal para chegar aqui, tá? Então, o projeto Minotauro, o Identidade os Quatro Elementos, Círculo dos Arquétipos, Pressentimento do Anjo, Retorno de Dionísio e Missão Argonauta são todos trabalhos sobre arquétipos criados por Rolando Toro. Depois existe mil outras possibilidades de se trabalhar em nível arquetípico, né? Mas esses são projetos criados pelo próprio Rolando. Então, o inconsciente vital, que é a conexão com a pulsação da vida, né? Com toda a organização da vida, que a gente falou muito ontem, né? Então, isso, a sintomatologia disso vem trazendo essa desconexão, né? Ela nos traz depressões, doenças psicossomáticas, doenças neoplásicas e autoimunes, né? Desvinculação com o cosmo, né? Então, a pessoa se sente isolada, não consegue se sentir parte, né? E tem muito a ver com aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Então, essa falta de percepção de que da relação entre as coisas e uma autoexigência cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, né? Então, aqui, novamente, eu vou referir novamente que para chegar nesses exercícios aqui, tá? Eu preciso ter bem trabalhado lá os fatores do inconsciente pessoal, tá? Então, os fatores do inconsciente pessoal são decisivos para eu entrar nos outros inconscientes, né? Então, grupo compacto, biodança aquática, exercícios de regressão, biodança em argila, massagem sensível,
cerimônia das frutas, receber continente, jogos de samba, transe em suspensão. Para alguns de vocês, talvez vocês não conheçam grande parte desses exercícios, para alguns, né? Outros já conhecem. Então, ao longo da formação, ao longo de todo o processo que vocês vão fazendo de biodança, a gente vai conhecendo muitos dessas possibilidades. E depois o inconsciente luminoso. O inconsciente luminoso é uma parte da teoria de biodança que Rolando nos trouxe em 2008, né? E depois ele veio a falecer em 2010. Então, é a parte, digamos, da teoria de biodança que ele menos desenvolveu, mas ele trouxe uma intuição a respeito dessa percepção muito interessante. Do que se trata o inconsciente luminoso, né? Se trata basicamente do, do que a gente sente quando a gente entra em uma vivência muito intensa, profunda, né? E por que se chama inconsciente, né? Porque a maioria das pessoas não tem, durante toda a sua existência, nenhuma possibilidade de entrar em contato com esses fatores de forma profunda, né? Então, o que significa o luminoso? O luminoso é o sagrado enquanto mistério, o sagrado enquanto vivência, e o sagrado enquanto ampliação da percepção, né? E quando as pessoas estão nesse estado, elas têm algumas vivências que são muito importantes, né? Então, a vivência do amor, que essa vivência do amor não é uma vivência específica, eu amo tal pessoa, né? Mas a vivência do amor como mistério, a vivência do amor como elemento estruturador de toda a vida. Hum? Depois, também a vivência de êxtase. O que significa o êxtase? Esse contato supremo e absolutamente harmônico e pacificador consigo mesmo, né? Esse, esse estado de autoaceitação, de coerência suprema do existir. O que significa aqui a iluminação, né? Eu perceber o luminoso, o belo, o transcendente em tudo que existe, em todas as pessoas. Perceber sem julgamento, perceber e contemplar, e, e poder iluminar e compreender. Não é uma compreensão intelectual, né? É uma compreensão vivencial e que muitas vezes não encontra palavras, né? Então, uma característica de todos esses fatores é não encontrar palavras para expressar o que se sente, né? Por isso que mesmo é difícil de falar exatamente o que é, porque é essencialmente vivencial. E depois a coragem, né? A coragem de ser coerente, né? A coragem de ser fiel à vida, a ser fiel a si mesmo, não no sentido egóico, mas ser fiel à manifestação de vida e a proteção à vida, né? Ou seja, ter coragem de fazer o que deve ser feito. Então, aqui a gente tem, né, um pouquinho do que o Rolando falava sobre cada uma desses fatores, né? Então, onde ele fala de amor, ele fala de comunhão, empatia, ternura, afetividade endógena, ou seja, uma afetividade que parte de um centro de parte de dentro de cada um de nós, um afeto que é intrínseco, que é algo muito profundo, né? Na iluminação, capacidade de evocar a luz interior, alegria, beleza, a capacidade de ver a luz no outro. Íntase, a percepção de cada pessoa que vivencia, né? Cada um de nós como criatura cósmica, sagrada, ter respeito por esse sagrado esplendor que se manifesta em cada um de nós.
e a coragem, o desafiar o medo de viver e o medo do amor. Então, ir além do medo, né? Ir com medo, mas ir, né? E daí, então, ele coloca aqui, ele lista as patologias, né, que estão relacionadas ao inconsciente luminoso, então, onde deveria existir amor, se manifesta crueldade, quebra da identidade, né? Onde deveria existir iluminação, a gente vai encontrar sedução patológica e manipulação. Onde existiria êntase, a gente vai encontrar atração pelo abismo, busca de autoafirmação pela destrutividade. E onde deveria existir coragem, a gente vai encontrar obsessão pelo poder, subjugamento e opressão sádica. Então, o que o Rolando vai colocar como fatores culturais que são decorrentes do nosso processo civilizatório e que vão causar essas dissociações, né? E essa dificuldade de entrar em contato com o luminoso, a dissociação corpo-alma, a dissociação entre sagrado e profano, a dissociação entre afeto e inteligência, a dissociação entre instinto e ação, a dissociação entre mesmidade e alteridade, ou seja, o egocentrismo e alterocentrismo, a dissociação entre feminino e masculino, a dissociação entre o cotidiano e o eterno. Então, e ele vai falar um pouquinho da origem psicossomática das doenças, tá? E eu vou lendo aqui aos pouquinhos e, se for necessário, eu comento, tá? Então, qualquer doença, desde uma dor de cabeça até um neoplasma, provém de um transtorno da totalidade do organismo. Pensar a doença como alteração de um órgão, um sistema isolado, foi um erro dramático da medicina. Então, a gente está praticamente, a partir desse pequeno texto do Rolando, esses pontos, né, a gente está revendo tudo que a gente viu durante todo o final de semana. O organismo humano não é um conjunto de peças isoladas, mas sim um sistema de circuitos funcionais cuja totalidade é maior que a soma de suas partes. Existem nos seres vivos diversos sistemas de regulação intraorgânica que asseguram o funcionamento do organismo como unidade autorreguladora. O sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imunológico funcionam em perfeita coerência. Qualquer alteração emocional influencia sobre os três sistemas. Aqui é muito importante isso, tá, pessoal? Porque daí a gente vê não somente como por exemplo, algo que é traumático em nível emocional, os efeitos que vão decorrer disso não são só um sentimento de mal-estar momentâneo, mas isso tem um efeito sobre os três sistemas reguladores, né? E muitas vezes, por exemplo, por um efeito de estresse, a gente vai baixar as defesas do nosso corpo, né? E estar disponível para em dificuldades para combater um vírus oportunista, né? Então é bem importante isso. E a própria biodança, quando a gente vai fazer uma vivência, né, que nos causa uma boa relação de contato com as emoções, eu estou reforçando todos os sistemas, tá? Todos esses sistemas, porque eles estão interligados. Então, esta unidade deve ser concebida ecologicamente. Então, o que a gente pode perceber? Que esses sistemas, esses três sistemas que são reguladores, eles não são fechados em si, mas a gente tem uma relação com o ambiente, tá? O ambiente vai provocar
respostas emocionais que vão trazer modificações positivas ou negativas dentro da estrutura do sistema, né? Então, o ambiente influi profundamente nas respostas fisiológicas. Essa é a base da biodança, é influenciar fisiologicamente de forma positiva, né? O organismo humano é um holograma vivo, ou seja, todas as partes, quando a gente mexe com uma parte, a gente está mexendo com a totalidade, né? Então, esse quadro que a gente vai ver agora, de uma forma bem rápida, né? A gente tem dentro de uma das maratonas, eu tenho que ver, eu acho que é aspectos psicológicos ou fisiológicos, não me lembro direito. A gente tem esse quadro sobre a síndrome de adaptação, bem explicado, bem extenso, tá? Aqui eu vou só tocar rapidamente, né? Por quê? Porque o fato de a gente estar vivo, né, nos conduz ao estresse. O que que é o estresse, né? O estresse é digamos, uma descarga hormonal, né, que tem a ver com a nossa adaptação ao meio, né? Então, toda vez, mesmo quando a gente vive coisas super boas, a gente vai ter níveis de estresse, né? Agora, quando a gente é submetido constantemente, sempre ao mesmo estímulo, a estímulos semelhantes, né? O que nos obriga a nos adaptarmos e vai causar modificações fisiológicas o tempo todo, né? Obrigando a gente a se adaptar o tempo todo. Então, é como que a gente vai cronificando algumas reações, né? E daí a gente vai se adaptando, a gente vai se adaptando, e tem uma fase que a gente chama de resistência, né? Onde a gente tenta de todas as formas se adaptar e resistir e tentar se manter saudável, né? Em nível corporal e também em nível emocional, a gente vai buscando essa adaptação até que existe um processo de que o organismo já não consegue mais lidar com isso, né? E entra numa fase de exaustão, né? O que a gente chama de eu estou esgotado, eu estou com burnout, né? É porque já a capacidade adaptativa já não funciona mais, e isso vai desregular todos os três sistemas que a gente viu anteriormente, tá? Então a gente viu aqui muito rápido isso, né? Mas é super importante esse quadro. Depois a gente tem um outro vídeo que eu vou buscar para que vocês possam ter mais claro como é que funciona esse processo. Então, aqui um pouquinho como é que vai se criando essas dissociações, né? Então, a gente tem inicialmente, né, distúrbios da identidade, como eu coloquei, né? Então, a pessoa é constantemente pressionada, está num meio ah, que não é qualificante, que é opressivo, que é criado com uma série de crenças limitadoras, tem uma autoimagem negativa, autoestima muito baixa. Então, o que que vai acontecendo em nível interno, né? Quando a pessoa tem esses distúrbios da identidade, que é muito comum, as pessoas não chegam em biodança com a identidade integrada, né? Muitas pessoas vêm com muita ansiedade, com a identidade muito esfacelada, com uma percepção muito negativa de si, com uma autoestima muito baixa. Então, o que que a gente vai ver aí, né? Um estilo de vida tóxico, uma repressão das emoções muito grande e um estresse emocional muito potente. Isso nos traz, as pessoas chegam na biodança com muitas vezes com essa a, a sua integração, né, impossibilitada por uma série de fatores que tem a ver com isso, né? Isso em nível, né, fisiológico vai provocar, né, uma desregulação
neuroendócrina, uma queda da defesa imunológica e uma desregulação neurovegetativa. E isso vai arcar em uma série de sintomas que a gente vai chamar de doenças psicossomáticas. Então, como é que vai atuar a biodança aí, né? Então, a pessoa vem fazer biodança. Tomar só um golinho de água. Então, ela vai, através da vivência, né? A gente vai trabalhar sobre o sistema nervoso da pessoa, né? Então, cada vivência, ela vai provocar uma série de emoções e que vai deflagrar uma série de hormônios e neurotransmissores que vão provocar, né, o nosso sistema como um todo, buscando uma maior autorregulação, né? E isso tudo se baseia com uma mudança de estilo de vida, né? E concomitante a isso, né, os próprios exercícios vão provocando uma expansão da percepção, né? E o que que a gente busca em biodança com as vivências, né? A gente busca, como eu coloquei lá já desde o início, a gente não busca equilibrar esses sistemas, mas sim harmonizar. Então, eles dançam entre si, eles jogam entre si com a realidade, né? E com o meio onde a pessoa vive. Então, a gente propõe uma integração dos sistemas orgânicos, com base nessa maior percepção e na busca progressiva de uma mudança de estilo de vida que vá permitindo que essa regulação que eu sinto, o bem-estar que eu sinto na classe de biodança, ele também vá se perpetuando durante o cotidiano da pessoa. Mas isso é uma construção que se dá aos poucos, né? Então, o que que a gente busca em biodança é que a pessoa vá aumentando a sua percepção e vá progressivamente mudando o estilo de vida com base nessa percepção. E não, em biodança, a gente jamais ensina a pessoa como é que ela tem que viver, mas a gente ajuda a pessoa a perceber como, que estilo de vida ela vai, vai poder buscar para ter maior coerência dentro da sua existência, né? Maior coerência de autocuidado, de relação com o mundo e consigo mesmo.